O jutsu de substituição não faz sentido. Mano, o jutsu de substituição, hein? Sobrou até pro toquinho de madeira, vamos ver. O jutsu de substituição é ridículo e todo mundo conhece esse jutsu como um dos pilares do universo de Naruto. Ele apareceu logo no primeiro arco da obra, lá no teste dos Gizos, com o Kakashi utilizando ele sem parar. Visualmente, ele é bem estiloso, o que deixa as lutas ainda mais dinâmicas, mas sinceramente, esse jutsu estraga muita coisa. Ele meio que barateia as lutas e se a gente parar pra pensar, ele nem deveria existir, ou pelo menos deveria funcionar de um jeito completamente diferente de como já funciona. Eu acho que só dando uma pequena modificada nele já deixa ele totalmente funcional, mas do jeito que ele é uma saída básica pra algumas coisinhas. A lógica é simples. No instante antes de ser atingido, o ninja se substitui por um pedaço de madeira, uma pedra ou até mesmo um animal. E é esse objeto que leva ao verdadeiro ataque. Só que tudo isso é uma ilusão. E logo depois, o oponente percebe que foi só um jutsu de substituição. Só que tem um detalhe. O jutsu só pode ser ativado quando alguém te atinge de fato. E isso é um detalhe realmente muito importante. A gente vê direto personagens sendo imobilizados, por exemplo, sem utilizar a substituição, mas no momento em que eles tomam um golpe, aí sim eles usam. O Kakashi, por exemplo, foi preso pelas correntes dos Irmãos da Névoa lá no comecinho do arco do País das Ondas. Ele só usa a substituição depois que é explodido. O mesmo acontece quando Jiraiya prende o caminho animal com o seu cabelo e ataca com espinhos. É só nesse momento que o cara utiliza o jutsu de substituição. A técnica é claramente inspirada em uma arte ninja real chamada Kawarimi, que também significa substituição do japonês. Nessa prática, os ninjas trocavam de lugar com algo... Então onde é que ele tirou esse tronco aí, hein? No meio da vila da... Esse é um furo de roteiro aí, ó. Ele podia ter falado, se ele quer apontar furo pra tudo, aí, ó. Falava que isso aí era um furo de roteiro. Onde é que ele tirou um tronco pra colocar aí de substituição? que enganassem o seu oponente. Em plena Vila da Chuva. Tipo um boneco, ou então eles só mudavam de posição bem rápido mesmo. Uma coisa é na floresta, né? Faz sentido. Agora aí na Vila da Chuva, meu amigo. Muita gente diz que o Kawarimi precisa ser combinado com o Shunshin no Jutsu, aquele da movimentação instantânea, mas isso nunca foi dito oficialmente. Nem Poderia fazer sentido, né? Mas... nos databooks, muito menos no anime. E pra piorar, essa técnica exige selos de mão, mas a gente realmente nunca viu ninguém fazendo. não. A desculpa sempre foi que os selos eram feitos fora de cena, e que o ninja já tava preparado quando levou o golpe. E aí entra o maior... Assim, na grande maioria das vezes o ninja realmente tá preparado quando vai levar o golpe. Então, pô, é uma parada que, assim, ao meu ver, não tem o menor problema de existir essa técnica. Tipo, se você sabe que você vai tomar o ataque e o oponente não sabe que você tá ligado, então você tem plenamente capacidade de antecipar o que vai acontecer e substituir, né? E isso, ainda mais quando é feito com uma diferença de nível aí, né? Um Jonin fazendo isso num Genin, né? Que nem é no começo da obra. Aí você vai falar, tá, mas esses dois aqui, ó, esses dois aqui, eles foram pegos, eles são dois ninjas de alto calibre, se não me engano são Jonins, né, ou Chunins ou Jonins, um desses dois, que foram surpreendidos pelo Kakashi como? Porque o Kakashi antes já tinha percebido que eles iam dar o abate, ele percebeu a poça da água, ele sabia que ia rolar, então, tipo assim, ele já tava só esperando pra ver quando que eles iam atacar ele. Ele já tava pronto pra substituir, pra fazer um contra-ataque. Então, pra mim, faz todo sentido, assim, nenhum problema. maior problema desse jutsu. Ele virou praticamente um passe livre em Naruto. Sempre que o Kishimoto não sabia como tirar um personagem de uma situação difícil, ele ia lá e mas aí ela usou o selo de mão antes, hein? jogava um jutsu de substituição. Não precisava pensar na lógica da luta, no ritmo ou até mesmo na estratégia. Era só usar a desculpa da substituição e já era. Só que isso se repete tanto que começa a incomodar um pouco. Porque chegou ao ponto de sempre que um personagem ser atingido, a gente ia se questionar o motivo dele não ter utilizado um jutsu de substituição. Tipo o Jiraiya quando ele foi perfurado pelos 6 bastões dos caminhos do Pen. Ele sabia que estava indo enfrentar todos os caminhos e sabia que poderia morrer naquela luta. Porque ele simplesmente não se preparou antes com o jutsu de substituição então. Aí é que tá. Mano, é um jutsu de rank E. Jutsu de rank E. Tá ligado? A não ser que se você saiba que você vai tomar o ataque, não faz sentido pra mim você usar esse jutsu, porque é um jutsu extremamente previsível, sabe? Então, assim, é um jutsu de rank E, que todo mundo manja, todo mundo sabe da existência disso. E aí, nessa luta aqui, esse jutsu foi mal executado, porque abre margem pra qualquer um usar a qualquer hora, mas assim, são genins também, né? São genins usando um jutsu de rank E. Ok, faz sentido. É óbvio que numa luta mais high level, isso aí não deveria ser permitido, que nem foi no caso do Pen. O Pen aparecer e receber o cabelão lá e tal, mano. Saiu com substituição, pô.
Faz ele, sei lá, usar uma invocação reversa, uma parada mais avançada, né? Tá ligado? A única vez que alguém realmente é mostrado fazendo selos dessa técnica é a Sakura. Durante a sua luta contra os ninjas do som lá na Floresta da Morte, ela utilizou a substituição várias vezes como estratégia, e até mesmo enganou o Zaku, tomando 2 golpes de propósito e partiu pra cima dele. Foi uma tática bem legal, exigiu um pouco de sacrifício, claro, mas foi bem planejada. No fim das contas, o Zaku era tão fraco que nem adiantou muito. O ponto é que, Então, aí que tá, tipo, 2 ninjas de Genin, de rank de um Genin, usando essa técnica de rank E, ok, faz sentido, né? Ainda mais ela mostrando o selo de propósito pro cara entender e ela poder fazer um jogo mental aí e falar, ó, não vou usar, só tô usando um selo aqui pra te enganar. Em teoria, esse jutsu permite escapar de qualquer ataque físico. Isso quebra um pouco a lógica do universo de Naruto. Porque os ninjas então simplesmente não ficam ativando esse jutsu o tempo todo? E Porque é um jutsu de rank E. quando o jutsu fosse gasto, por que não recarregar ele de novo? Porque é um jutsu de rank E, ele é extremamente previsível. Tá ligado? Não é um big deal, não era pra... A galera pensa demais nesse jutsu. A verdade é que o jutsu é forte demais. E o que deixa isso mais esquisito Não, é mano. que ele é um jutsu de rank E, o rank É, mais então. baixo de todos os jutsus. Ele não é forte demais, ele depende exclusivamente do cara. Ele depende exclusivamente do ninja em questão. Ele depende exclusivamente da sua própria velocidade, capacidade de antecipar e do próprio oponente em pensar, pô, esse cara não me percebeu, então eu vou conseguir acertar. E aí o oponente vai que nem um banço pra cima de você e você consegue ludibriar ele com sua própria capacidade, tá ligado? É só uma ilusãozinha de ótica, é um truque barato. Esse aí é um truque barato. Por isso que pra mim não faz sentido o que realmente aconteceu ali com o Pain, né? Aquilo ali, pra mim, o Jirai e o Pain, tipo... Aquilo lá não precisava ser uma substituição. Ali foi um erro de execução mesmo. A gente vê ele sendo utilizado a todo momento lá em Naruto clássico, mas depois do time skip, quando a gente chega em Naruto Shippuden, o uso praticamente desaparece. E aí sim dá pra entender, porque o Kishimoto notoriamente percebeu que cometeu um erro. Mano, eu adoro quando esses vídeos colocam a foto do Kishimoto. Tipo, sempre pra falar mal dele. E ele tá sempre numa pose, tipo... Assim, ou... Assim, aí falando, Kishimoto esqueceu disso. Kishimoto não pensou nisso com tanta clareza. Coitado do cara, mano. E, tipo, levando em conta que é Naruto, mano. Naruto é uma equipe inteira gigantesca fazendo 1001 coisa. Nem deve ser culpa do Kishimoto essas paradas. Kishimoto só queria desenhar, tá ligado? Ele mesmo já disse que nem sabia se o Naruto ia durar tanto na obra, por exemplo. Mas de Aham. qualquer maneira, as lutas ficaram tão difíceis que esse jutsu de Kishimoto. substituição começou a atrapalhar. Todo mundo podia simplesmente ficar se substituindo e não tomar nenhum golpe. E aí, como solução, ele simplesmente parou de dar atenção a essa técnica, principalmente aquela versão clássica com o tronco de madeira. No começo, ele gostava de usar isso porque curtia escrever lutas com pegadinhas. E Naruto é um anime que estimula esse tipo de estratégia. O jutsu de substituição era uma forma prática de fazer isso, só que não era uma solução muito criativa, nem exigia muito do autor. Ele só colocava no roteiro e pronto. Só que aí surgiram jutsus como o Amaterasu, que consome um chakra absurdo e queima tudo que toca. Devido a isso, o jutsu de substituição teve que ser ocultado, porque não faria sentido. O cara toma um Amaterasu e simplesmente se substitui, tiraria todo o peso narrativo da técnica. Mas aí é que tá, tipo, se essa técnica fosse algo realmente relevante dentro da obra, se ela tivesse sido usada pra algo wow, assim, pô, o cara usou uma vez pra esquivar de uma técnica rank A, rank S, pô, beleza, ok, caralho, estranho, né, você usar uma técnica rank E no momento pra usar, pra fugir dessas paradas, e depois nunca mais, né, seria estranho. Mas todas as execuções são mais ou menos assim, de tipo, luta de Genin, ali no começo, quando o Kakashi percebeu e ele se adiantou e só trocou com o tronco, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas é uma técnica mal escrita, essa é real, ela é uma técnica mal escrita. Eu nunca levei ela a sério, primeiro, por causa do rank dela, de ser um rank E. Segundo, porque ela literalmente é só, né, uma troca básica, então depende muito do ninja. E, pô, como é que um ninja vai esquivar? Um ninja de nível baixo vai se esquivar de um Amaterasu? Não tem como, cara. Não tem como. Não existe, mas ele usou o Kawarimi. Não tem Kawarimi que salve se o cara não tem velocidade pra isso. Não tem. Porém, existem alguns tipos mais complexos de substituições que até que dá pra achar bem interessante. Tipo aquele estilo que o Orochimaru usa, onde ele simplesmente troca de pele. Isso combina perfeitamente com a temática do personagem de Cobra. Tem a dos insetos do Shino que ele usa, tem, acho que da marionete. Tem a da marionete do Kankuro, que ele usa contra o Sekon.
Ele faz uma substituição. O visual é nojento, mas é muito legal. É meio esquisito ver o Orochimaru cuspindo outro corpo, mas faz... Mas é porque o Sekon não. Mas é porque o Kankuro já tá preparado pra isso também, né? Ele tá sempre ali, ó, só esperando o abate pra troca. Então já é uma armadilha feita pra isso. A marionete, ela é uma armadilha. Então faz sentido. Ele é atingido e usa esse tipo de substituição. Quando o Sasuke utilizou a mesma técnica... Aí são outras execuções da substituição, são outros princípios que fazem bastante sentido. Contra o Itachi, logo depois de tomar o Amaterasu, ele ficou completamente drenado. O que mostra que esses jutsus consomem muito chakra. E é assim que devia ser. Se o jutsu é poderoso o suficiente pra te tirar de um Amaterasu, ele tem que ter um preço alto. E nesse caso, faz sentido. Outro exemplo muito... Mas é uma variação do Kawarimi, não é como se qualquer Kawarimi fosse fazer isso. Até porque, do jeito que foi com o Sasuke, ele literalmente trocou o corpo inteiro, né? Então, óbvio que vai custar mais chakra. Bom, é o Gaara, que se substitui usando areia, criando uma espécie de casca em si mesmo. É parecido com o jutsu do clássico, mas com uma pegada própria dele. O Killer Bee... Isso aí é uma substituição? Não lembro não, hein? E também tem uma substituição única, em que ele troca de o lugar Killer com Bee, um dos tentáculos do Oito Caudas. E durante a guerra, teve aquela Uhum. cena em que o Kakashi usou o Kamui pra trazer o tentáculo de volta, e o Bee ainda comentou que tinha gasto um tentáculo inteiro só pra fazer aquele ataque. Ou seja, mais uma vez, é um jutsu que gasta bastante chakra, como ele deveria ser. E adivinha? Mais uma técnica que consegue escapar do Amaterasu. Aliás, foi exatamente isso que salvou o Killer Bee quando o Sasuke tentou utilizar o Amaterasu contra ele. Ele simplesmente trocou de lugar com um Mas também não é qualquer ninja, né, mano? Não é qualquer ninja, não é um Kawarimi normal, tá ligado? É outra parada bem específica, que de um Jinchuriki, que não é nem um pouco lento, que disputou tempo de reação com o Minato na guerra, na terceira guerra ninja. Então, tipo assim, são personagens mais altos, assim, que tem uma técnica específica para não se ferrar. tentáculo e conseguiu sobreviver. Fora isso, a gente também tem o Madara com o Limbo, onde ele troca de lugar com clones invisíveis do Limbo. Ele usa isso depois de levar um Chidori e um Rasengan ao mesmo tempo do Naruto e do Sasuke. Tanto que os dois acham que acertaram Aí já tá indo pra outro patamar. ele, mas na real foi só um clone do Limbo. Só que Aí já algumas é outra incoerências coisa. começam a aparecer aí, porque se ele tinha essa técnica, por que ele simplesmente não trocou no exato momento em que o Zetsu Negro atacou ele? Porque o Zetsu Negro não deixava ele fazer mais ela. Não é a mesma coisa. E outra coisa, é uma parada de preparo e você poder substituir. No caso do Zetsu, ele travou o Madara. Ele não conseguia fazer nada a partir dali. Teria sido o momento perfeito pra trocar com o clone, mas eu até entendo, porque se o Madara não tivesse morrido ali, o roteiro não podia continuar. A gente também nem Não, pô, porque literalmente o Zetsu tem o Minoton. sabe quanto de energia o Limbo consome pra fazer isso, mas como é um jutsu bem poderoso, a gente assume que gasta bastante. Mas voltando pro jutsu de substituição original, sinceramente, pra mim nada dele faz sentido. Eu até entendo que o primeiro momento da substituição é uma Essa é uma troca com velocidadezinha, pô. Claro que faz sentido. ilusão, tipo quando o Kakashi é atingido por shurikens do Sasuke lá no teste dos Guizos, Sim. ou quando ele é esmagado pelas correntes dos Irmãos da Névoa. A gente vê ele sendo destruído e depois, bum, era só um tronco. Isso seria o tal momento da oportunidade que o inimigo acha que acertou, mas na verdade, não. Talvez seja até algo parecido com um genjutsu visual, uma ilusão rápida ou coisa do tipo. Só que aí entra É uma ilusão de ótica, se eu não me engano. um problema. Tem vezes que os personagens estão completamente imobilizados e mesmo assim conseguem utilizar a substituição. Como isso faz sentido se teoricamente ele precisa usar o Shunshin no Jutsu de movimentação rápida pra sair dali? Não corre. Não, pô, peraí. Também não foi assim. Você mesmo falou, ó, no próprio vídeo o cara fala que isso não tá escrito na obra. Não tá escrito em momento nenhum que o cara tem que usar o Shunshin. Mas sim, envolve velocidade, envolve ali uma troca naquele momento. Mas assim, no caso do Kakashi é um caso muito específico que ele percebeu os caras, ele sabia que os caras iam atacar, e antes dos caras atacarem e cortarem tudo, ele saiu do treco. Ele já tava esperando algo assim, então ele só saiu e deixou um tronco ali, foi tipo isso. Isso é o tal do Kawarimi, é uma parada muito forçada, mas o nível da diferença do Kakashi pra aqueles caras ali permitia que o Kakashi usasse isso. Nem o Pen com o Jiraiya, nem o Kakashi com as correntes. Não, o Pen com o Jiraiya não faz muito sentido no mesmo não, mas o Kakashi com os caras da corrente faz sim. Teoricamente, conseguiriam se mover daquele jeito. O Faz sim, é muito diferente o nível deles. exemplo do Kakashi até dá pra engolir, porque Sim. ele percebe a água no chão e Isso. saca que o inimigo tá por perto. Então ele provavelmente preparou o jutsu antes. Mas de novo, a gente nunca vê ninguém fazendo selos de mão, com exceção da Sakura. Se o anime Mas é porque é uma nossa... Mano, mas aí é que tá a execução da obra, pô. É aí é que tá, velho.
Não precisa mostrar o Kakashi lá cortando o tronco de madeira com um machadinho, pô. É óbvio que ele cortou ali e deixou ali pra fazer isso rolar, senão não teria rolado, mano. Não precisa mostrar esse tipo de coisa. Isso aí é mais pra nós, pros telespectadores, terem a surpresa de quando virar a página. Ele tinha percebido naquele momento, então ele se preparou, tá ligado? É só uma forma de execução, pô. E me mostrasse os selos de vez em quando, isso já resolveria metade do problema. Porque do jeito que parece que os personagens só estão se substituindo infinitamente e é isso. E mesmo que os selos fossem... No caso da Sakura é um caso mais juvenil, né? Os caras literalmente mostrando o selo na Karuto. Os mostrados ainda seria um jutsu poderoso demais pra ser considerado de ranquê se o Kishimoto tivesse seguido uma lógica interna. Não, pô, mas aí é que tá, galera, também falta o bom senso, mano. Uma coisa é você usar um Kawarimi do mesmo nível contra um cara do mesmo nível que você. Outra coisa é você usar contra o Madara, mano. Aí é que tá, não iria funcionar um jutsu de ranquê de um Genin contra o Madara. Não ia, porque o Genin não tem essa capacidade, pô. É o Madara não vai ser enganado por essa ilusão. Por funcionamento desse... No caso da Sakura faz sentido, no caso do Jiraiya até faz certo sentido, porque o Pen é superior a ele, né, tecnicamente. Então, tipo assim, quando o nível é muito parecido, a técnica rola. Quando o nível é bizarro, né, não tem como você cair, você usar um Kawarimi num cara que tem Sharingan, pô. Pera aí. É assim, óbvio que no caso, existem casos e casos, uma variação é uma variação. O que o Bi faz é uma variação, né? Óbvio que aí, ok, pô, foi um Kawarimi usado com o tentáculo, que o Bi saiu de dentro do tentáculo e tal. É outra coisa, tá ligado? Então é caso e caso, mas, pô, peraí, pô. Você falar que o Kawarimi não faz sentido porque o Genin poderia usar contra o Madara. Não, mano. Bom senso, pô. É uma técnica de ilusão no adversário. Se o seu adversário for o Madara, é óbvio que vai ser muito difícil de colocar ele no Kawarimi. Esse jutsu faria sentido todo mundo usar ele o tempo todo. Não, as lutas continuariam no mesmo estilo do começo da obra, quando o jutsu era usado a cada 2 segundos. Mas aí ele percebeu que ia dar muito problema, então preferiu ir tirando ele da obra aos pouquinhos. Não, cara, é que tá, pô. O Kawarimi continua na obra, ele foi usado no Shippuden algumas vezes, tiveram variações dele. Por quê? Porque ele é um jutsu muito básico. O Kawarimi base é um jutsu muito básico. Não faria sentido um Genin usar o Kawarimi contra o Madara. Não é que o Kishimoto tirou porque ele é muito quebrado, não. Ele, na real, é bem balanceado, porque você não consegue usar em alguém forte. E no Shippuden todo mundo é forte. E alguém que é forte não vai usar o Kawarimi, porque você pode usar variações dele. Então... criando uma inconsistência enorme dentro do universo, mas fazer o quê? Obviamente, nada a ver, mano. O jutsu de substituição não serviria pra nada. Eu concordo com ele que o Kawarimi podia ser melhor explicado. Isso sim, poderia ser melhor explicado. Poderia ter algumas execuções melhores na obra, sim, que nem a do Pen, eu acho que poderia ter sido usado melhor, óbvio. Mas isso não significa que ele é um furo de roteiro, Nossa, ele traz aí problemas gigantescos pra obra, por isso teve que sair de Naruto. Não, só não faz sentido as pessoas usarem esse jutsu, porque tá em outro nível agora. O Itachi não vai cair num Kawarimi normal. Você tem que usar uma variação, coisa do tipo, sabe? E se ele caiu, se por aventura, eu não lembro, e o Itachi caiu num Kawarimi, aí é um erro de execução, pô, porque é um jutsu ranquê. Não deveria, tá ligado? Esse que é o ponto. O Kawarimi, ele não é muito forte. Olha como ele é forte. Não, ele é um jutsu de substituição ranquê, pô. Só isso, mano. E quando você usa em alguém do mesmo nível que você, é uma coisa agora, né? Não dá, o caso que nem eu falei, o caso do Jiraiya e do Pen. Pra mim não deveria ter acontecido aquilo ali, poderia ser diferente. Mas ok, o Pen ainda assim tinha preparo, tava jogando em casa, né? Tirou um tronco não sei da onde, mas tirou um tronco. Como contra genjutsus, por exemplo, já que você não tá sendo atingido fisicamente. Ou contra ataques de escala colossal, tipo as bombas do Deidara. Ou até mesmo o Shibako Tensei do Pen. Não dá pra escapar dessas coisas trocando de lugar com um pedaço de madeira. Só que quando a gente pensa nas esferas do caminho da verdade, que iam destruindo tudo, tecnicamente daria sim pra escapar com a substituição. Mas ninguém faz isso lá no final da guerra. Eles porque é um jutsu de ranquê. Preferem tomar o ataque ou inventar outra estratégia ao invés de se substituir. Porque é um jutsu de ranquê. Mas por que isso acontece? Bom, Kishimoto sabia que ia parecer ridículo se eles simplesmente escapassem de uma das técnicas mais poderosas da obra. É um jutsu de ranquê, meu mano. Com a substituição. Ou seja, essa técnica é claramente... óbvio que não vai funcionar contra esse tipo de coisa, por isso as pessoas não usam. Um produto daquela fase inicial da história, quando Kishimoto ainda não tinha ideia de onde tudo ia parar. Ele pegava várias referências da cultura ninja real e jogava dentro do mangá. Agora, olhando com mais maturidade, dava pra ele ter feito diferente. Tipo a Menotei de cara do Sasuke, por exemplo, que tem um tempo de recarga.
Imagina se o jutsu de substituição tivesse um cooldown de, sei lá, 10... Tu vai usar um jutsu ranqueia contra a Kaguya, mano. Assim, eu sei, Jutsu Sexy tecnicamente tá enquadrado aí, né, e tal. Mas é outra coisa, é outro caso, né, mano? Meu Deus. minutos. Já mudaria completamente o rumo desse jutsu. E com certeza ele poderia ser utilizado em situações muito mais colossais, Ai, como mano. por exemplo durante a Quarta Grande Guerra Ninja. De qualquer maneira, é um jutsu que me deixa um pouco indignado, porque ele era realmente muito apelão, mas Nada a ver, meu mano. de qualquer forma, o Kishimoto acabou desconsiderando ele no Shippuden. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, Meu Deus, meu mano. Essa galera é muito louca, né, cara? Essa galera aí vai falar de todos os jutsus e vai arranjar algum motivo pra falar que ele não faz sentido. É foda, é complicado. Mas é isso aí. Valeu, tamo junto. Falou.